Muito bem, vamos lá. Revista Espírita, dezembro de 1861. Nós estamos estudando a organização do Espiritismo. Né? Nós vamos para o item número 6 e vagarosamente a gente vai aproveitando aqui todos os ensinamentos que Kardec vai trazendo. O que eu queria reforçar para vocês é que essa organização do Espiritismo, muito mais do que ensinar a organizar, porque hoje nós temos já um sistema diferente daquele de Kardec, porque lá naquela época eram grupos familiares que se juntavam e as sociedades acabavam tendo uma grande dificuldade numa sociedade que era ainda bastante intolerante com relação a essas novas filosofias. Então Kardec reforçava que os grupos familiares, os trabalhos feitos de grupos mediúnicos dentro das famílias, era muito mais vantajoso e eficiente do que uma sociedade organizada com mais burocracia, com mais complexidade. E de lá para cá o Espiritismo evoluiu, o Espiritismo avançou além da mediunidade, do trabalho mediúnico, e também começou a desenvolver outras tarefas de maior divulgação, maior estudo, assistência social, e dentre outras tarefas que as casas espíritas prestam. Então, o detalhe interessante desse conteúdo que Kardec apresenta para nós é o conteúdo histórico, para a gente poder ver o que aconteceu naquela época, como as coisas começaram a surgir naquela época e o tanto que ela evoluiu para chegar na estrutura que nós temos hoje. Já chegamos a falar sobre isso, que hoje o movimento espírita, só me lembrando mais uma vez também um detalhe, que essa organização do espiritismo a gente deduz pela própria análise do conteúdo que Kardec apresenta, que no mês de outubro e mês de novembro de 61, Kardec então fez aquelas viagens para Lyon, para Bordeaux e tudo mais, e ali então ele teve contato com muita gente, com muitos grupos que tinham grande dificuldade de se organizar. Então, provavelmente, é uma dedução que eu tenho, que essa organização do Espiritismo foi uma consequência dessas visitas, desse contato que ele teve com esse grupo, da necessidade que eles tinham de ter essa instrução de como fazer para as coisas se organizarem. Então, ele trouxe isso. Então, a gente chegou a falar, no decorrer do estudo também que a gente já fez, sobre a organização do Espiritismo na atualidade. Então, nós temos, por exemplo, hoje o movimento espírita, como Kardec começava a organizar naquela época, tendo a sociedade como uma referência, os grupos se formando, se conectando, trocando experiências e tudo mais. Então o movimento espírita hoje ele é dividido, ele é organizado em várias esferas, em várias instâncias, vamos dizer assim. Mas são instâncias que não interferem no desenvolvimento das atividades, porque o Espiritismo, essas instituições, essas esferas, no caso, não tem a pretensão nem a autoridade para interferir no trabalho, mas ela tem um papel de instrução, um papel de orientação para fazer com que os trabalhos se desenvolvam da forma mais eficaz possível. São pessoas extremamente sérias e competentes que estão ali nas diversas esferas. Então, desde um grupo que trabalha numa esfera, por exemplo, dentro de um município, dentro de um estado, no caso uma federativa. Aqui em São Paulo nós temos a USE, a União das Sociedades Espíritas, a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Temos 2 órgãos de orientação. No Rio de Janeiro, por exemplo, o Centro Espírita, o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Em Santa Catarina nós temos a Federação Espírita Catarinense, Federação Espírita do Rio Grande do Sul e por aí vai. Cada um de vocês aí nos seus locais, Federação Espírita de Goiás e tal. E todas elas formando o Conselho Espírita Nacional, que é o Conselho Federativo Nacional, que é o CFN, que se encontra dentro da FEB, que é a Federação Espírita Brasileira. Então a gente percebe assim que essas federativas trabalham vinculadas à Federação Espírita Brasileira, que por sua vez trabalha junto ao Conselho Espírita Internacional. Então a gente tem assim, olha só que interessante, uma esfera estadual, uma esfera nacional e uma esfera internacional. Então, o quanto o Espiritismo cresceu, o quanto o Espiritismo cresceu nesse período todo. Então é bem interessante a gente ver a forma como tudo isso se desenvolveu. O Brás colocou lá em cima, com a vinda da NET estou um pouco preocupado com a existência dos centros. Brás, eu conversava com a Miriam ontem sobre isso. Bom dia, dona Miriam.
exatamente a preocupação de muitas pessoas dizendo, né, que a transmissão de palestras, de estudos, estão esvaziando as casas espíritas. Né? E, na verdade, nós temos, por outro lado, outras instituições que estão mostrando um grande crescimento exatamente por causa da divulgação na internet. Né? Então é um desafio. Né? Eu não vou dizer nem que é bom nem que é ruim, porque cada instituição ali vai ter o seu desafio para lidar com essa novidade, e nós do Espiritismo.net, nós somos uma instituição que trabalha essencialmente na internet. Então ela é o nosso meio ambiente, né? Então, e as casas espíritas estão se adaptando nesse período. E eu comentava, inclusive, que até o período da pandemia foi bastante desafiador. Que todo mundo teve que se adaptar, porque houve o isolamento, houve ali todo mundo fechado, né? Então, tudo isso trazendo essas novidades, né? A Mami colocou, né, também para darmos valor ao que temos hoje, né, e não nos esquecemos da importância do seu surgimento. Então por isso que eu acho que é fundamental, Mami, a gente sempre estudar a história, entender quem são os personagens, por quais caminhos eles percorreram, quais as dificuldades enfrentadas, porque do contrário, a gente vai sempre achar que a coisa veio pronta e fácil. E quando a gente valoriza isso, aí sim a coisa muda. Regina colocou, né, penso que se a espiritualidade permitiu o uso dessa tecnologia, é porque o movimento precisa avançar. Né? E Kai Bachuta já falava isso na sua época. Né? Ele que já era um grande pioneiro, que trabalhava através de jornais, trabalhava através do rádio, e quando veio a internet ele falou que o espiritismo precisa, né, avançar. Tem até uma expressão que ele usava, que onde houver pessoas, o espiritismo tem que chegar. E a internet promove esse papel. Né? Então, enfim, então a gente está vendo como era naquela época, como é hoje toda a transformação que acabou sofrendo. Então por isso que estudar essa organização do espiritismo, a gente vai ver como era naquela época. Né? Kardec ainda pensava nas pessoas sentando à mesa dentro da casa, servindo cafezinho para poder fazer trabalho mediúnico. Hoje nós temos instituições com 100 médiums, 200 médiums trabalhando. Né, com associados, mais de 1000 associados. Então hoje como cresceu, né? Por força da minha profissão, se não fosse a internet, eu não estaria tão inteirada, né? Quer dizer, né, não para em casa, viaja para cá, viaja para lá, se desloca o tempo todo. É a internet que se conecta não apenas com os interesses, mas com a própria família e tudo mais, né, Regina? Mas vamos lá. Então o item número 4 que nós vimos, Kardec falava sobre a multiplicação, né? Pois é. O sistema de multiplicação dos grupos. Então ele valorizava muito mais um grupo numa residência, numa família, com amigos interessados, do que uma sociedade. Inclusive ele traz aqui a burocracia, né, que precisa de um local especial, pessoal administrativo, orçamento, então várias burocracias. Então ele achava que os grupos familiares eram muito mais efetivos, né? E depois aqui ele coloca também, lá no livro dos médiuns, né, tem ali um capítulo que fala sobre a organização desses grupos. Né? Então ele comentou sobre as dificuldades, e algo que ele trouxe bastante curioso, ele dizia assim, que quando você forma uma sociedade, você dá mais visibilidade. Só que dependendo do lugar onde você se encontra, essa visibilidade acaba virando contra você. Porque você pode criar numa cidade um centro espírita, por exemplo, colocar ali a sua plaquinha, todo mundo saber que existe um centro espírita ali, e os grupos mais radicais passarem a te combater, passarem a te boicotar, passarem inclusive a boicotar as próprias pessoas que frequentavam. Então o cara que comentava isso, né, ele vai falar mais para frente em outras edições, de pessoas que, por exemplo, frequentavam a igreja, depois elas tiveram interesse em conhecer uma reunião mediúnica, que são duas situações que não se interferem a princípio, e quando essas pessoas eram vistas numa reunião mediúnica, saindo da casa de alguém que era conhecido como médium, espírita e tudo mais, na igreja ela passava a ser boicotada, passava a ser criticada e apontada. Era coisa que acontecia naquela época. Então Kardec dizia, vale muito mais a pena a discrição do que a exposição. E ele vai falar aqui críticas, por exemplo, sobre calúnias relacionadas ao charlatanismo, a loucura, né, de dizer que está falando com os mortos, charlatanismo, dizer que tudo aquilo é uma farsa, a irreligião, porque a mediunidade afasta as pessoas da religião, ou até mesmo a feitiçaria, já que aquela ideia de que os espíritos que se comunicam são demônios. Então esses tipos de críticas
que aconteciam. Então aqui no final ele lembra aqui, só para poder reforçar. Ele diz assim, então, por esses motivos, a constituição de sociedades numerosas talvez encontrasse obstáculos em certas localidades, o que não ocorreria com reuniões familiares. Hoje é o contrário, né? Não se recomenda reuniões familiares e sugere exatamente que você frequente um centro espírita. Então é uma questão de mudança de perspectiva, né? Mas Kardec incentivava que a mediunidade era algo natural e devia ser tratado com naturalidade, porém em termos de segurança. E aí, com o passar do tempo, acabou fazendo com que as reuniões acontecessem nas casas espíritas. E ele coloca aqui no item 6. Acrescentemos ainda uma consideração. As sociedades propriamente ditas estão sujeitas a numerosas vicissitudes. 1000 causas, dependentes ou não de sua vontade, podem levar à dissolução. Assim, suponhamos que uma sociedade espírita tenha reunido todos os adeptos de uma mesma cidade e que, por uma circunstância qualquer, deixe de existir. Eis os membros dispersos e desorientados. Agora, se em vez disso houver 50 grupos, caso alguns desapareçam, sempre restarão outros, e outros se formarão. São outras tantas plantas vivazes que, a despeito de tudo, continuam brotando. Não tenhais no campo somente uma grande árvore, o raio pode abatê-la. Tende 100, e o mesmo raio não atingirá todas. Quanto menores, menos expostas estarão. Então a preocupação que ele tem é exatamente essa, de fazer com que os grupos se disseminem para evitar uma centralização. Porque o Espiritismo ele não deve ser visto dentro daquela perspectiva das religiões tradicionais, como, por exemplo, uma grande catedral onde todos participam. Na verdade, ele sugere esses pequenos grupos para que eles tenham, primeiro, a afinidade, já que eu só vou convidar para participar da minha casa pessoas do meu círculo social, pessoas com quem eu tenho afinidade da minha família e amigos. Eu não vou trazer estranhos para dentro da minha casa. Então, primeiro, a afinidade. E segundo, se o meu grupo, por qualquer motivo, não puder dar continuidade no trabalho, outros grupos continuarão trabalhando de uma forma independente. Então a sociedade existe porque Kardec ele enfrentou muitos desafios, né? Lá no livro Obras Póstumas, ele conta um pouquinho desse trâmite para poder fundar a sociedade. E ele enfrentou algo bastante interessante dentro da esfera administrativa lá do país. Porque como era um período pós-revolução, Revolução Francesa, havia uma preocupação muito grande a partir do momento em que Napoleão Bonaparte assumiu, e depois na época de Kardec era Napoleão III, que era o sobrinho de Napoleão, existia uma preocupação muito grande em reuniões com uma determinada quantidade de pessoas que pudesse criar uma nova conspiração para derrubar a monarquia. Então eram proibidas reuniões acima de 20 pessoas. Kardec, então, para poder fundar a sociedade, ele teve que pedir uma autorização para o prefeito da cidade, que acabou depois ali recebendo autorização para que a sociedade fosse fundada. Porque mostrava que aquela reunião não tinha um cunho político, não tinha ali qualquer cunho filosófico no sentido de interferir no mandamento da administração do país, mas era um trabalho feito, né, dentro desse cunho espiritual. E aí então ele recebeu autorização por escrito. Esse documento foi publicado em alguns livros para mostrar ali que o departamento de polícia autorizava a abertura da sociedade. Então, além dessas burocracias, ainda tinha esse ponto. Então a sociedade foi fundada em Paris com esse objetivo de centralizar o desenvolvimento do trabalho e auxiliar na orientação dos diversos grupos que começavam a se desenvolver, e esses pequenos grupos então teriam a sociedade como referência. Agora, caso quisessem criar uma outra sociedade, seria interessante, mas que ela não abrangesse todos os espíritas, por exemplo, do mesmo local. Porque, do contrário, se por acaso ela fechasse, todos os espíritas vinculados a ela ficariam perdidos. E agora? Para onde a gente vai? Então era esse o cuidado que ele tinha naquela época, e ele dizia, vale mais a pena você trabalhar informalmente, vai na sua casa, chama seus amigos, chama aqueles interessados, não se preocupe em estatuto, administração, livro-caixa, essas coisas todas.
Então essa é a orientação que ele tinha, para a gente ver como era o espiritismo que germinava naquela época. Nós estamos aqui em dezembro de 61, então aqui o Livro dos Espíritos tinha sido publicado 4 anos antes, em 57. Então apenas 4 anos, nós estamos agora há mais de 160 anos, há mais de um século e meio. E o espiritismo cresceu em tal proporção que ele precisou então começar a ter essa organização. E o próprio Chico, a gente lembra, né? O Luiz Gonzaga, o centro espírita que ele fundou lá no início, antes de ser o Luiz Gonzaga, ele era um grupo familiar. Era aquele grupo que se reunia com pessoas interessadas em conhecer o espiritismo. E aí então esse trabalho foi alcançando essa dimensão toda. O Brás colocou, né, consta na história que o Centro Cristo Redentor no Rio foi atacado, não sei se procede, né? Pois é, não sei também, Brás, dizer, né? Mas assim, naquele livro que eu comentei com vocês, Papéis Velhos, Histórias de Luz, publicado pela editora Celde, conta um pouco da história desde o início, no Rio de Janeiro, dos primeiros centros espíritas e os desafios que eles enfrentaram. E não foi fácil, não. A polícia fechava centro, né, porque havia uma influência muito grande da Igreja Católica naquela época, então eles viam aquilo como uma subversão. Então a polícia ia lá, fechava, prendia as pessoas e tal. Era uma coisa bastante complicada naquele período. Então Kardec orienta exatamente isso, né? Em vez de uma grande árvore no campo, tem de 100 árvores menores que, se por acaso um raio cair, não vai atingir a principal, mas ele vai acabar atingindo algumas, mas as outras continuam. E ele segue. A Miriam colocou, né? Nossa casa também funcionava com autorização do delegado, em 1920, lá em Niterói, né? Então a gente vê assim que como as coisas eram complicadas naquela época, porque cada geração enfrentou um determinado contexto, né? Basta a gente lembrar, por exemplo, falando um pouquinho agora das religiões evangélicas, eu me recordo que quando eu era criança, criança mesmo, não adolescente, mas criança, se por acaso aparecesse um coleguinha que fosse evangélico, né, ele era rotulado como crente. Ah, fulano é crente. E essa ideia do crente era um crente pejorativo. Né, me recordo até de uma tia minha com filhos e tal. Ela estava frequentando uma igreja evangélica, e aí veio a notícia da família: vai com Deus, Marion, bom fim de semana. Então ela estava frequentando uma igreja evangélica, e a gente falou assim: olha, a tia tal virou crente, como se isso fosse o maior pecado do mundo, né? Então é a mesma coisa que acontecia naquela época. Então os evangélicos, os espíritas, os umbandistas, cada grupo acabou enfrentando ali o seu desafio dentro de uma sociedade que era dominada por um pensamento filosófico único, né? Muito bem, vamos lá. Basta a gente lembrar, né, que quando Dom Pedro I fez ali a primeira Constituição, né, o Brasil teve a independência em 1822, em 1824 nós tivemos a primeira Constituição, e nessa Constituição constava que a religião oficial do Brasil era o catolicismo. Somente depois, lá em 1891, 92, após a proclamação da República, nós tivemos uma Constituição que tratava o Brasil como um país laico. Né? Mas para a gente ver, o fato de você colocar no papel que o Brasil era um país laico, que não tinha mais influência religiosa, não significa que todo esse percurso que a igreja dominou o pensamento aqui no Brasil, deixou, só porque você assinou um documento, né? Então eles continuaram influenciando os governantes, influenciando a sociedade como um todo. Então foi um desafio bastante grande. Então ele diz assim, né? Assim, tudo milita em favor do sistema que propomos. Então Kardec aqui está aconselhando realmente todas as circunstâncias daquela época, favorecia realmente o trabalho nesse grupo familiar, e não numa sociedade instituída, né, ou constituída. Então ele diz assim: quando um primeiro grupo, fundado em qualquer parte, torna-se muito numeroso, que faça como as abelhas, que como enxames saídos da colmeia materna, fundem novas colmeias que, por sua vez, formarão outras. Serão outros tantos centros de ação, irradiando em seu respectivo círculo, e mais poderosos para a propaganda do que uma sociedade única. Então ele diz assim, né, que quando um grupo então acaba se formando,
e ele acaba crescendo muito na casa de alguém, é recomendável então que esse grupo se divida em dois, depois em dois, e assim vai se distribuindo, né? Porque do contrário ele fica muito grande, acaba atrapalhando até pela diversidade de ideias. 7. Próximo item, ele diz assim: admitida, pois, em princípio, a formação dos grupos, resta o exame de várias questões importantes. A primeira de todas é a uniformidade da doutrina. E essa é uma preocupação aqui que nós temos até hoje, né? Essa questão da uniformidade. Porque quando a gente vai, por exemplo, em 2 centros espíritas, é muito comum nós percebermos trabalhos que muitas vezes são diferentes. Nós temos trabalhos, por exemplo, que rejeitam livros de André Luiz. Centros espíritas que exclusivamente trabalham com Kardec. Outros, por sua vez, acabam trazendo para ali o seu acervo obras que são espiritualistas, que são consideradas espíritas. Por exemplo, né, um Centro Espírita Ramatiz. Ramatiz, por exemplo, ele é um espírito que tem uma linha filosófica muito vinculada com o Oriente. E, portanto, muitas vezes ali algumas ideias, algumas práticas, acabam diferindo daquilo que foi trazido pela filosofia trazida por Kardec. Então nós temos centros espíritas de várias denominações fazendo trabalhos diferentes. E às vezes até mesmo centros espíritas baseados no trabalho de Kardec, né, entre aspas, que muita gente diz centro espírita kardecista, que mesmo trabalhando com as obras de Kardec, acabam trazendo ali algumas diferenças nas suas práticas. Que, aliás, centro espírita kardecista parece aquele disco arranhando quando eu estou ouvindo, né? Eu paro de prestar atenção no que a pessoa está falando e minha mente fica fixa naquele kardecista, porque é difícil as pessoas entenderem, né, que exatamente que a doutrina espírita é uma só. Ela não é doutrina espírita kardecista e doutrina espírita outra coisa. Ela é simplesmente doutrina espírita, né? Tem centenas de Bezerra de Menezes no Brasil, né, Brasil? Pois é, são homenagens que são feitas, né, a esses patronos, né? Então vamos lá. Então ele fala sobre aqui, a primeira de todas é a uniformidade da doutrina. Essa uniformidade não seria mais bem garantida por uma sociedade compacta, pois os dissidentes sempre teriam facilidade de se retirar, formando um grupo à parte. Então, naquele grupo mais compacto, aquele grupo familiar, se alguém não está satisfeito na forma como o trabalho está feito, ele simplesmente sai. Né? Numa sociedade maior, acaba sendo talvez ali pelo vínculo que ele cria, acaba sendo ali uma burocracia. E depois ali ele vai criar o grupo dele. Quer a sociedade seja una ou fracionada, a uniformidade será a consequência natural da unidade de base que os grupos adotarem. E isso é importante a gente perceber, que esses grupos então menores acabavam criando uma base de trabalho. E Kardec percebeu muito isso na época em que ele fez ali aquelas viagens, né, para Lyon e para Bordeaux, principalmente para Bordeaux, quando ele falava que ele encontrou grupos, por exemplo, de pessoas que eram operárias e grupos de pessoas que eram de uma classe social mais elevada. E ele percebia que um grupo era muito mais intelectualizado e o outro grupo era mais evangelizado. E essa é uma diferença que nós vemos muito isso hoje. Grupos que trabalham muito mais no desenvolvimento das ideias do evangelho, enquanto outros grupos trabalham muito mais no sentido filosófico. Dada ali a tendência das pessoas, as ideias que eles acabam desenvolvendo. Nós que temos aqui um tempo bastante longo, né, Brás? Aqui no Pautal, que a gente conheceu vários grupos, e eram grupos que trabalhavam de forma assim, alguns eram muito parecidos, outros trabalhavam de uma forma completamente diferente. Pela própria ideia dos seus organizadores, assim como o nosso próprio grupo aqui tem essa linha de trabalho. Então quem gosta de trabalhar dessa forma, participa. Quem não gosta vai procurar um grupo que seja afim com suas ideias. E a gente via bastante isso, né? Você entrava numa sala, tinha um trabalho acontecendo, você ia em outro, era uma outra ideia, uma outra perspectiva. Não quer dizer que estavam certos ou errados. Eram apenas pontos de vista que cada um tinha. Assim como nós poderíamos, por exemplo, ter um livro que tinha como ponto fundamental o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E um outro grupo que estava estudando o Livro dos Médiuns. Então, enquanto um grupo era muito mais técnico, muito mais experimental,
no sentido pelo menos teórico, o outro era muito mais evangelizado, tratava de questões muito mais morais. E a doutrina espírita ela é composta tanto da parte científica, como da parte filosófica, como da parte moral ou religiosa, né? Hoje na net foram diminuindo, né? Resta uma sala ortodoxa está no final, né? E até porque também, né, Brasil, a gente tem muitos canais do YouTube hoje, né? Então você tem ali grupos no YouTube, trabalhos que são feitos e tal. Mas enfim, era só para a gente ter uma ideia dessa diversidade, que realmente nós experimentamos isso também. E nas casas espíritas isso não é diferente. Você vai para um centro espírita, você encontra ali uma determinada linha de trabalho. Você vai para outra, você encontra outra linha. Então cada instituição vai trazendo o seu perfil. E esse perfil pode ser um perfil de estudos, pode ser um perfil de assistência social, um perfil de curas, um perfil de psicografias. Todos eles estão trabalhando bem. Desde, né, seguindo ali, claro, né, a coluna dorsal, ali, a coluna vertebral ali da doutrina espírita, que não se diferencia, mas cada um trabalha de acordo com a sua perspectiva. E é isso que Kardec fala sobre a uniformidade. Então por isso que ele coloca, né, quer a sociedade seja una ou fracionada, a uniformidade será consequência natural da unidade de base que os grupos adotarem. Será completa em todos os que seguirem a linha traçada em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns. Então ele coloca o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns como sendo ali os dois principais pilares. E é claro, a gente vai lembrar aqui que historicamente nós estamos em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno não haviam sido publicados ainda. Assim como também outros livros, né? Outros livros que foram publicados hoje, na atualidade, por exemplo, livros do Chico, de André Luiz, por exemplo, principalmente, não existiam naquela época. Então eles tinham que se pautar essencialmente em duas obras. E desde que eles seguissem essas duas obras, o trabalho seria bem desenvolvido, independente do perfil de cada instituição, de cada grupo, né? Então ele vai dizer assim para nós aqui sobre esses livros. Um contém os princípios da filosofia da ciência, o outro as regras da parte experimental e prática. Essas obras estão escritas com bastante clareza, de modo a não ensejar interpretações divergentes, condição essencial de toda doutrina nova. Então ali, né, os dois livros bem claros, bem didáticos, que desde aquele grupo espírita que deseja seguir esses ensinamentos, então fica ali bem tranquilo seguir esse caminho, né? E algo interessante da gente lembrar também é com relação, eu já falei para vocês sobre isso e acabei de comentar também sobre esse amigo da França, que o espiritismo ele acaba sendo professado dependendo da cultura que o adota. Então o espiritismo no Brasil, por exemplo, é muito diferente do espiritismo na França. Conversando, né, com uma colega que é hoje presidente do Conselho Espírita Internacional, ela falava que dependendo do país que você vai na Europa, você não faz prece no começo. Porque existe ali uma grande resistência religiosa por causa da questão histórica e tudo mais, né? Então se você fala de Jesus, por exemplo, o espiritismo virou religião, eles param de se interessar. Porque eles querem acompanhar a filosofia, eles querem entender de que forma que existe essa comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual, eles querem entender essa questão da imortalidade, eles não querem ficar fazendo rituais e preces. Então se você vai fazer uma palestra e faz aquela prece inicial, acabou a palestra para muita gente. Eles se levantam e vão embora. Então a gente vê assim que cada cultura também tem a forma que adota a doutrina. E cada um tem sua razão de ser, né? Cada um ali, né? Uma colega da Holanda falava que era muito isso, que tem muitos brasileiros que são espíritas e os holandeses têm uma resistência muito grande por ver a doutrina espírita como mais uma religião, e eles não gostam de religião. Olha que coisa curiosa. Mas vamos lá. Até o presente, diz aqui Kardec, né? Lembrando mais uma vez que até a publicação dessa edição da Revista Espírita, só essas duas grandes obras tinham sido publicadas, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. O Evangelho não tinha chegado ainda.
Até o presente, essas obras servem de regulador à imensa maioria dos espíritas, e por toda parte são acolhidas com inequívoca simpatia. Os que dela quiseram afastar-se, puderam reconhecer, pois seu isolamento e pelo número de descrentes de seus partidários, que não tinham a seu favor a opinião geral. Esse assentimento da maioria tem um peso considerável. É julgamento que não poderia ser feito de influência pessoal, considerando-se que é espontâneo e pronunciado por milhares de pessoas que nos são completamente desconhecidas. Então aqui o que Kardec coloca é que aqueles grupos que trabalhavam com a mediunidade, mas que não se pautavam nessas duas obras, rapidamente esvaziaram. As pessoas começaram a apontar ali os erros do trabalho, começaram a não se interessar pela forma como o trabalho era conduzido, porque essa grande maioria, essa grande massa, era leitora do livro dessas duas grandes obras, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. E quando na prática, na reunião, não acontecia isso, eles se afastavam. Por isso ele coloca, o julgamento que não poderia ser suspeito de influência pessoal, considerando-se que é espontâneo e pronunciado por milhares de pessoas, que não são completamente desconhecidas, quer dizer, pessoas que leram os livros, viram que ali tinha aquela lógica, e quando a coisa acontecia diferente, eles próprios se afastaram. Não era Kardec ou a sociedade apontando quem estava certo e quem estava errado. O próprio comportamento das pessoas já mostrava essa direção. André colocou, entendo que cada pessoa está num estágio de aceitação, seja de que religião for, e só o fato de escutar, querer conhecer e refletir já estará se preparando espiritualmente para uma nova encarnação e provavelmente aceitará Jesus com mais facilidade, Até porque Jesus ele é uma figura religiosa muito forte. Você vê nos crucifixos espalhados pelo mundo todo, onde existe ali a influência cristã, seja ela das doutrinas católicas, católica apostólica romana, católica ortodoxa, seja ela qual for, ou das igrejas evangélicas. Então o crucifixo é um símbolo muito forte. E remete, dependendo da cultura onde você está, a uma questão histórica. No caso da Europa, por exemplo, as perseguições da Inquisição, fogueiras e tudo mais. Na Holanda, por exemplo, basta lembrar Nicolau Copérnico, por exemplo, que foi perseguido pela igreja. E tantos outros nomes ali em outras regiões da Europa que teve ali perseguição, a Inquisição Espanhola, que foi extremamente dura. E aí você fala em religião, quando você quer fugir de tudo isso, por causa dessas lembranças da história e tudo mais, é extremamente complicado. Só para ter uma ideia, nós tivemos amigos na Itália. Uma amiga foi matricular os filhos na escola e ela, no preenchimento do formulário, tinha ali qual é a religião. E ela falou que se ela colocasse espírita, eles recusariam a matrícula dos filhos. Então ela teve que colocar católica, mesmo ela sendo espírita. Já a outra colocou claramente, meus filhos são espíritas. E assim foi aceito e tudo mais. Então existe ainda essa questão cultural, é difícil isso. As escolas, para a gente ter uma ideia, as escolas acabam tendo essa rejeição para aqueles que não concordam. Na Itália, a Itália é um país dominantemente católico, predominantemente católico. De qualquer outra religião ali acaba sendo não bem vista pela própria sociedade, não pelas instituições apenas. Vamos lá. Eu falo isso porque tenho muitas amigas que reclamam que seus familiares são evangélicos radicais, Explico, pelo menos estão ouvindo a palavra sobre e sobre Deus, Então assim, aos poucos, na forma como vai sendo abordado, na compreensão e tudo mais, do sentido do que está sendo dito, não de uma forma dogmática e impositiva, e nem muitas vezes mística, mas até mesmo você trabalhando a razão, ou trabalhando por outras perspectivas, então vai sendo aceito gradualmente. Kardec segue dizendo assim, uma prova desse assentimento é que nos pediram, dessas pessoas que tinham interesse em conhecer o Espiritismo, então uma prova desse assentimento é que nos pediram para as traduzir em diversas línguas, espanhol, inglês, português, alemão, italiano, polonês, russo e até mesmo na língua tártara.
Aliás, ontem eu recebi de presente um PDF que tinha o Livro dos Espíritos em árabe. Eu não abri ainda, estou doido para ver ali como é que ele é desenhado naquelas letras, né? Bem curioso, depois eu mando um print para vocês. Podemos, pois, sem presunção, recomendar o seu estudo e a prática às diversas reuniões espíritas, e isso com tanto mais razão quanto são as únicas, até o momento em que a ciência é tratada de maneira completa. Então, o aspecto científico dessas duas obras. Todas as que foram publicadas sobre a matéria não abordaram, senão, alguns pontos isolados da questão. Então é o que a gente vê hoje, né? Muitos desses livros que são publicados, do Chico, do Divaldo, de Dona Ivone, de outros, esses livros, talvez romances, outras vezes de mensagens, abordam apenas um aspecto. Eu, particularmente, considero, por exemplo, quando nós pegamos um livro como Fonte Viva, como Vinha de Luz, como Pão Nosso, livros que são considerados evangelhos segundo o Espiritismo. O título Evangelho segundo o Espiritismo é a obra que Kardec intitulou. Mas quando nós falamos em Espiritismo, em Evangelhos segundo, conforme o Espiritismo, essas obras Vinha de Luz, Fonte Viva e Pão Nosso são evangelhos, porque elas são baseadas em trechos do Evangelho. Então você vê ali um trechinho que Emmanuel coloca no cabeçalho e depois ele desenvolve, trazendo ali uma visão espírita sobre aquele trecho. Não deixa de ser uma extensão do Evangelho segundo o Espiritismo. Só que esse livro trata apenas dessa questão do Evangelho. E Kardec colocou aqui que o Livro dos Espíritos era um livro completo, porque ele abordava ciência, filosofia e religião, ou parte moral, e o Evangelho, e no caso do Livro dos Médiuns, ele era um livro essencialmente de experimentação. Tanto que o título original dele, né, era, né, o Manual dos Evocadores. Então, Manual dos Evocadores, ou o Livro dos Médiuns. Porque os médiuns eram aqueles que faziam evocação. Só que em vez de chamar médiuns, chamava de evocadores. Mas foi um nome que não colou muito, né? Então ele coloca assim que outras obras que foram publicadas não abordavam suficientemente o assunto, quando você fala de diretrizes de um grupo espírita. Aliás, não temos a menor pretensão de impor novas ideias. Nós as emitimos por ser um direito nosso. Aqueles a quem elas convêm as adotam. Outros as rejeitam, por ser também um direito que lhes assiste. Assim, as instruções que damos se destinam naturalmente aos que caminham conosco, para os que nos honram com o título de seu chefe espírita. De maneira alguma pretendemos regulamentar os que querem seguir outra via. Então Kardec ele era visto como chefe espírita, por ser ele o autor dos livros, o presidente da Sociedade Parisiense. Então a palavra de Kardec aqui, por exemplo, na Revista Espírita, segura aí, Jerusa. Então a palavra de Kardec publicada na Revista Espírita, com instruções, ou nos livros que ele publicava, era uma palavra de peso, era uma palavra que definia realmente a forma como o trabalho se desenvolvia. Mas ele coloca assim, olha, a gente lança a palavra, lança a ideia. Quem quer seguir, segue, quem não quer, não segue. Se alguém quer seguir por uma outra via, fica à vontade, né? Só que era aquela questão, né? A verdade sempre vai prevalecer. Aquilo que é falso, aquilo que é incompleto, ele tende a desaparecer pela própria força das coisas. Porque chega uma hora que você entra numa situação, quando você cria uma nova fantasia, uma nova filosofia, desculpem, acrescentando nela fantasias, chega uma hora em que você tem que escolher por qual caminho você vai seguir. Porque você esbarra, aquilo está dizendo, olha, isso não é real. E você está fazendo alguma coisa que entra em conflito com essa definição, que isso não é real. Se você segue por esse caminho, você vai ter que inventar coisas novas depois. Não adianta você querer, né, fazer uma mistura, um pouquinho desse, um pouquinho daquele. Naturalmente chega um momento em que as coisas entram em conflito. E na verdade a estrutura toda desmorona. Porque, para a gente ter uma ideia, muitas religiões já foram criadas no decorrer da história da humanidade. Hoje nós conhecemos as principais, né, as religiões católicas,
ou cristãs, vamos colocar cristãs de modo geral, então cristãs, muçulmanas ou islâmicas, budistas, hinduístas, zoroastristas, shintoístas, então judaica, então vários desses nomes. Essas são as principais, mas foram tantas criadas no decorrer da história da humanidade que acabaram desaparecendo, falsos profetas, com ideias que foram ideias místicas que a própria cultura, o próprio tempo, a própria evolução das sociedades acabaram apagando. Mas eram filosofias muito verdadeiras naquela época. Algumas mudaram características pela própria característica cultural de cada grupo e mudaram de nome, mudaram de algumas práticas, mas a sua base permaneceu. Mas outras simplesmente desapareceram. E a gente nunca mais ouviu falar nem dos seus fundadores, nem da forma como ela era praticada. Isso porque nós estamos falando aqui de milhares de anos, né? Vamos lá. Submetemos a doutrina que professamos à apreciação geral. Ora, temos encontrado muitos aderentes para nos dar confiança e nos consolar de algumas dissidências isoladas. O futuro, aliás, será o juiz em última instância. Então esse futuro é quem vai sobreviver ao próprio julgamento da natureza, né, do comportamento das pessoas que professam. Com os homens atuais, desaparecerão pela força das coisas as suscetibilidades do amor próprio ferido, as causas de ciúme, de ambição, de esperanças materiais mal sucedidas. Não considerando mais as pessoas, só se verá a doutrina, e o julgamento será imparcial. Então ele vai falando para nós que, conforme as pessoas vão querendo se autopromover através da doutrina ou de outras doutrinas, quando essas ideias do egoísmo, do orgulho, da vaidade desaparecerem, a doutrina será ela da forma como ela era. Essa era uma questão muito importante quando se falava do Chico, por exemplo. Emmanuel, ele era muito rígido com o Chico, exatamente para que o Chico não fosse visto como doutrina espírita. Tanto é assim que em muitos artigos que foram publicados em veículos de comunicação nacional, revistas, jornais, Chico Xavier, o líder do espiritismo no Brasil, ele era visto dessa forma. Então Emmanuel dizia muito para ele: olha, toma cuidado com a sua postura, não queira se tornar líder porque você não é. Os líderes estão do lado de cá, não é vocês. E ele se colocava sempre naquela posição de muita humildade, exatamente pela responsabilidade que ele tinha de fazer o trabalho que lhe cabia, e não recebendo títulos que ele não tinha ou que não merecia. A própria mãe dele, né, a Maria João de Deus, no livro que nós lemos, né, Cartas de uma Morta, tem um trecho que ela diz assim, né, que os médiuns, os trabalhadores espíritas, e ela fala assim: não use esse título porque você ainda não merece. A mãe do Chico dizendo para ele, deve estar lá no último capítulo, se eu não me engano, chamando a atenção dele do que é você ser um trabalhador e você ser alguém que está engatinhando, alguém que está começando ainda a dar esses primeiros passos. Então, quando essas ideias do amor próprio, da vaidade desaparecerem, a doutrina será a doutrina por si só. E não porque ela depende de um ou outro indivíduo que se represente, né, que a represente. E seguindo, não considerando mais as pessoas, só se verá a doutrina e o julgamento será imparcial. Quais as ideias novas que no seu nascedouro não tiveram contraditores mais ou menos interessados? Então Jesus foi assim, né, quando ele trouxe uma ideia nova, vários contraditores apareceram dizendo que ele era um maluco, que ele era um criminoso, que ele era um subversivo. Quais os propagadores dessas ideias que não foram alvo de setas da inveja, sobretudo se o sucesso lhes coroou os esforços? Mas voltemos ao nosso assunto. O segundo ponto, então o primeiro ponto é a uniformidade
do estudo da doutrina, da sua divulgação. Todo mundo seguia a mesma doutrina, não doutrinas diferentes com o mesmo nome. Daí então aquele pilar que deveria ser seguido. O segundo ponto é a constituição dos grupos. Uma das primeiras condições é a homogeneidade, sem a qual não haveria comunhão de pensamentos. Uma reunião não pode ser estável nem séria se não há simpatia entre os que a compõem. E não pode haver simpatia entre pessoas que têm ideias divergentes e que fazem oposição surda, quando não aberta. Oposição surda é aquela que fica nos bastidores, criticando, apontando, falando mal. E aberta é quando ele se expõe mesmo, dizendo, olha, não gostei, não concordo. É o nosso caso, por exemplo. Nós temos um grupo bastante uniforme, porque todos nós pensamos na mesma direção. Pelo menos dentro desse ponto de vista, que eu costumo apresentar para vocês e que vocês trazem aqui no texto. Agora, quantas pessoas vieram para cá e se afastaram porque preferiram uma outra abordagem? Quantas pessoas frequentavam o centro espírita, acabaram passando um tempo vendo ali que as ideias, o clima não era bem favorável àquilo que elas esperavam. Elas saíram e foram para outros grupos. Então a ideia é formar grupos que tenham não apenas uma uniformidade doutrinária, mas uma afinidade também nas relações interpessoais e nas relações também em termos de ideias com relação à doutrina. Longe de nós dizer com isso que se deva abafar a discussão. Ao contrário, recomendamos o exame escrupuloso de todas as comunicações e de todos os fenômenos. As comunicações que chegam, por exemplo, numa reunião mediúnica, vamos conversar sobre ela, vamos debater ali qual é exatamente a mensagem que ela traz. Ou então, quando se observa um determinado fenômeno, vamos falar sobre ele. Ele é legítimo, ele é positivo, ele é negativo, pode ser melhorado, tem que orientar o médium, o que vai se fazer sobre isso? Então, não é simplesmente dizer, entre aspas, amém para tudo. Mas é muito importante que esse debate seja um debate construtivo e não destrutivo. Fique, pois, bem entendido que cada um pode e deve externar sua opinião, mas há pessoas que discutem para impor a sua e não para esclarecer. É com o espírito de oposição sistemático que nos levantamos. É contra o espírito de oposição sistemático que nos levantamos. Quer dizer, não está satisfeito? Vai embora. Vai procurar sua turma. E não atrapalhe aqui o grupo, porque o grupo aqui, a maioria pensa dessa forma. Se você não concorda, vai fundar seu próprio grupo. E é isso que acontece na maioria das vezes, Quantos grupos dissidentes aconteceram? Essa mesma sala aqui, inclusive, não é da minha época, eu vim um pouquinho depois, ela é dissidente de uma outra sala. Eram pessoas que formavam ali o grupo, não concordaram, se separaram, fundaram essa sala, e a outra sala ficou ali um tempo, depois ela fechou. Então é natural que aconteça isso. Então é contra o espírito de oposição sistemático que nos levantamos, contra as ideias preconcebidas que não cabem, não cedem, nem mesmo perante a evidência. Tais pessoas, incontestavelmente, são uma causa de perturbação, que é preciso evitar. Então todos vocês aí que frequentam casas espíritas já viram situações assim, Pessoas lá dentro não concordando, debatendo, não sei o que. Quer saber? Vou procurar outro lugar para mim. A esse respeito, as reuniões espíritas estão em condições excepcionais. O que elas requerem, acima de tudo, é o recolhimento. Então, o recolhimento significa a concentração, a união de pensamentos, a uniformidade de ideias, de tendências e intenções, para que essa relação com o mundo espiritual seja uma relação harmoniosa. Ora, como estar recolhido se a cada momento somos distraídos por uma polêmica acrimoniosa? Se entre os assistentes reina um sentimento de azedume, e quando sentimos à nossa volta seres que sabemos hostis, e em cuja fisionomia se lê o sarcasmo e o desdém por tudo quanto não concorde inteiramente com eles. Então você imagina, você está fazendo um estudo, e ali no grupo de estudo, por exemplo, eu vou pegar a Miriam, estou falando aqui, estou fazendo meu comentário, e eu sei que a Miriam está fazendo ali aquela cara de
franzindo a testa, bufando. Quer dizer, o que você está fazendo aqui? Por que você vem para cá se você não está concordando? E tem pessoas, assim, nesse caso, né? Não, mas a Miriam é querida, tadinha, ela gosta daqui. Só peguei ela como Cristo porque hoje é sexta-feira. Então, assim, a gente vai encontrar em casas espíritas pessoas que fazem isso. Que são aqueles indivíduos, por exemplo. Desculpem. Pessoas, por exemplo, que fazem parte de direção de casa espírita que não concorda com o outro. Eu tive uma experiência nesse tempo. Quando nós estávamos no período de pandemia, o Espiritismo.net estava fazendo a divulgação dos trabalhos feitos no ambiente virtual. E algumas casas espíritas tinham a intenção de fazer o trabalho de atendimento fraterno virtual pelo fato de não ter esse trabalho aberto. E eu acabei me deparando com um grupo em que claramente havia uma divergência entre os dirigentes. Em que a maioria dizia, vamos experimentar, vamos saber como é que funciona, e ele batia o pé dizendo, eu não concordo, eu não quero. E isso criou um clima dentro daquele grupo que quando eu participei da reunião, eu fiquei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Dá para perceber assim aqueles dardos mentais sendo jogados entre eles e nos comentários. No rosto da pessoa, dava para ver a expressão de descontentamento dela. E eu era só um convidado, né? Sim, essa energia assim, muito densa que havia naquele momento. Então a gente percebe que isso, infelizmente, é uma realidade que tem até hoje. E Kardec já abria essa prevenção naquele período, para que o grupo fosse harmônico, para que o grupo trabalhasse com as mesmas ideias. Miriam colocou, né, alguns paradigmas precisam ser quebrados em antigos modelos, mas sem o diálogo fica difícil, né? Um não sabe falar e o outro não sabe ouvir. Aí é melhor ir para onde encontre suas afinidades mesmo, né? Exatamente, né? Então, mas o orgulho é muito difícil, né? Olha, o meu pai foi fundador dessa casa e você que é o presidente hoje traz uma ideia diferente, eu não concordo. E essa casa pertence à minha família, não a você. Olha só isso. Situações que são claras, assim, que infelizmente acontecem. Mas a Mami colocou, né, pode não funcionar pessoalmente também, né, se não houver harmonia, né? Exato. Então, meus amigos, é isso, né? Fechando por aqui o nosso estudo de hoje, Kardec traz aqui para o item número 9, ele diz assim, né, traçamos o caráter das principais variedades de espíritas em O Livro dos Médiuns, né? Depois ele vai desenvolver aqui, lá no item número 28 do Livro dos Médiuns, ele traz ali uma característica, a marca dos espíritas de um modo geral. Temos ali, por exemplo, os espíritas experimentadores, só querem saber de fazer experiências, espíritas imperfeitos, espíritas exaltados, verdadeiros espíritas ou espíritas cristãos. Então ele vai falar sobre vários desses grupos aqui, que são esses indivíduos que compõem esses grupos de trabalho, esses grupos mediúnicos. Né? Então, no próximo encontro a gente vai dar continuidade, que Kardec agora vai abordar quem são e qual é o perfil dos componentes desses grupos em trabalhos mediúnicos principalmente. Né? Lembrando que o objetivo dessas orientações é direcionar os grupos familiares. E o principal ponto dos grupos familiares, primeiro, obtenção de mensagens através da mediunidade. E segundo, o estudo do conteúdo dessas mensagens para a reforma íntima, transformação moral. Porque naquela época não se tinha mensagens suficientemente divulgadas. As mensagens eram escassas. Hoje nós temos livros e mais livros e mais livros, trazendo ali uma infinidade de mensagens de todos os teores e de todos os temas. Naquela época não. Naquela época a coisa ali era no começo mesmo. Eles estavam ali abrindo caminhos, abrindo picadas, para poder saber exatamente onde iam chegar. Nós temos o privilégio hoje, como eu falei para vocês, no último dia 25, eu acho, ontem ou antes de ontem, o filme Nosso Lar foi para o cinema, o Nosso Lar 2. Olha que maravilha, um filme espírita no cinema em rede nacional. Naquela época, eles ficavam passando mensagens uns para os outros como se fossem traficantes. Escondendo, olha a mensagem que eu recebi. E o outro pegava escondido, lia escondido, porque isso era proibido.
Era uma coisa assim absurdamente criticada e perseguida naquela época. Hoje nós vamos ao cinema para assistir a um filme espírita. Então essa é a liberdade que nós desfrutamos hoje como resultado da evolução e do trabalho, né, de todos esses pioneiros que passaram, né, por geração e mais geração para chegar onde nós chegamos. Então é isso, meus amigos. Então no próximo encontro 9 nós vamos falar das características das principais variedades de espíritas que Kardec menciona no Livro dos Médiuns. Ele vai trazer um resumo para nós aqui e depois ele vai entender qual é o papel de cada um desses perfis dentro desses grupos. Se é um construtivo, se não é construtivo, e é isso. Né? Lembrando que esse tema, a organização do Espiritismo, são 25 itens, nós estamos agora no 9º. Tá? Então a gente tem mais alguns estudos pela frente para aproveitar, né, com bastante calma, com bastante